Você falou de altas e quedas, enfim, né? No caso, a gente está falando de real, mas eu quero trazer isso mais para o Bitcoin ou Ethereum, enfim, essas moedas que eu acho que sim, talvez tenham um projeto muito melhor, ou aliás, às vezes até incomparável, né? Tem talvez uma finalidade um pouco mais clara. E aí, eu queria que vocês trouxessem para quem nos ouve agora, ou para quem nos assiste aqui no YouTube, sobre os ciclos das criptomoedas, porque muita gente falou dessas quedas que a gente teve essa semana e falou, meu Deus, é o fim, é a bolha, não sei o que, tá. E aí, quando eu olho a galera que tá mais inteirada do assunto, fala, gente, isso já era esperado, ou enfim, isso faz parte, a gente já teve quedas piores. Assim como tem ciclos de commodities, tem ciclo de criptomoedas e essas quedas, elas eram esperadas? Sim, na verdade o Bitcoin tem ciclos, né? As outras criptomoedas elas seguem esse ciclo do Bitcoin. Então, o que acontece? O Bitcoin, ele é emitido, ele tem esse prazo final, né, que até o ano de 2140 ele vai parar de ser emitido, mas a cada 4 anos, essa emissão ela cai pela metade, que é o efeito halving, é o evento halving, que está programado no código do Bitcoin, desde lá do momento que o Satoshi criou o Bitcoin em 2008. Então, o que acontece? No início, cada bloco que os mineradores resolviam de cálculos matemáticos, os mineradores recebiam 50 bitcoins por bloco. Isso quer dizer que a cada 10 minutos entravam 50 bitcoins no mercado. E isso foi constante. Depois de 4 anos, mais ou menos, depois de 210 mil blocos, está programado para cortar pela metade essa emissão. Então, 4 anos depois que o Bitcoin foi criado, lá por 2012, cortou pela metade a emissão. Então, ao invés de emitir 50 bitcoins por bloco, começou a ser emitidos 25 bitcoins por bloco. E assim por diante, né? Hoje a gente tem uma recompensa para os mineradores de 6,25 bitcoins por bloco. Então, o que isso quer dizer? Que a emissão ela é escalonada. Então, com o tempo, ela vai reduzindo o número de bitcoins, só que quando acontece esse evento de corte, é um choque muito grande para o mercado. E aí rola um choque de oferta. O que quer dizer? Cai drasticamente o número de bitcoins que entra no mercado. E isso faz com que haja uma subida de preços muito rápida e abrupta, né? É o que aconteceu em 2013. A Bitcoin saiu de menos de $100 e foi até $1.000 e despencou, corrigiu 90%, mas ele valorizou não sei quantos por cento de 2009 e 2013, mas valorizou bastante. Então, de 0 até $1.000 é bastante. Então, ele despencou. Ele ficou um bear market, que a gente chama, né, que é a fase do ciclo, onde ele fica só acumulando e se recuperando desse choque de oferta, e depois que ele corrige, ele compensa e equilibra o mercado. Daí aconteceu outro halving em 2015, aí em 2017 aconteceu essa última subida, que foi a anterior, que foi a subida do varejo, não tinham instituições financeiras ainda comprando Bitcoin, e aí ele caiu também depois, ele foi a $20.000 e despencou, foi até $3.000, foi quando a gente começou a usar cripto, a gente começou lá... R$15.000 um Bitcoin. Gente, basicamente é preço de banana se a gente fosse comparar o que é hoje, né, gente? É verdade. E aí, ano passado, ele teve o último halving, o terceiro halving. Daí ele cortou a emissão e foi para 6,25 bitcoins, que é o que está rolando agora. E, olha só, teve o halving em maio de 2020 e ele subiu um monte até agora. A gente não sabe se está no fim do ciclo. Porque assim como 2013, Bitcoin subiu, começou um food, né, um monte de notícia ruim, China proibindo, um monte de coisa acontecendo, ele despencou e depois ele seguiu. Mas a gente nunca sabe quando é o fim do ciclo, só olhando em retrospectiva, né? Muitos estatísticos que pesquisam Bitcoin, como o Plan B, o Willy Woo, assumem que esse não é o fim do ciclo, nessa queda que está rolando, mas que tá feio, tá feio. Sim, o que eu ia perguntar era isso, porque a gente já viu correções, vamos dizer assim, de 60%, 70%, 80% em criptomoeda ali em momentos de maior volatilidade. Agora eu acho que a gente está com uma queda desde o topo, acho que quase 50%, não sei se um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas acho que é próximo a isso. E aí todo mundo pergunta, vendo essas quedas, caiu 50%, mas eu já vi correções de 70%, 80%, né? Será que vale a pena eu esperar cair um pouco mais? Ou, por exemplo, será que vale a pena eu, fazer parceladinho na Casas Bahia esse Bitcoin e ir comprando aos poucos? Como que vocês enxergam esse momento? Boa, vai lá. Olha, depende da situação, né, Bea? Porque, bom, primeiro de tudo, a galera que está chegando agora precisa estudar o mercado, né? Estudar o Bitcoin. A primeira coisa que tem que fazer é fazer bem essa lição de casa
E assim como qualquer ativo que a pessoa vai investir, tem que entender, né, aonde está colocando seu dinheiro. Então tem que estudar o Bitcoin e entender esses ciclos que a Carol acabou de comentar. É extremamente importante entender como funcionam esses halves, né, esse corte de novos bitcoins no mercado. É super importante em que momento que a gente está agora. Mas quem está chegando agora no mercado? Estuda o Bitcoin, começa aos poucos. Adorei o Casas Bahia, bem isso, faz lá o parceladinho. Então, assim, quem não aportou nada ainda e quer começar a aportar, e tem uma grana separada para isso, já fez, né, o seu colchão de liquidez, já fez a sua reserva de emergência, já separou um percentual ali da carteira para aportar em Bitcoin, começa devagar e vai estudando aí como o mercado funciona. Quem já está dentro do mercado de cripto, quem já aportou, já está ali todo mês colocando aquele valor lá no Bitcoin e separou um colchão de liquidez, então tem uma reserva para aproveitar oportunidades, talvez agora seja uma boa hora de colocar uma parte desse colchão de liquidez ali em Bitcoin, uma vez que a gente teve essa queda gigante aí essa semana, né? Então, Sim. a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, pode ser que caia mais, como a gente acabou de falar, né, que o Bitcoin já caiu 80%, mas e se ele volta a subir, né? Já aproveita Sim. e pega aí o Bitcoin com um valor um pouco mais baixo. Né? Tem um site chamado DCA.com, o Bitcoin DCA, que ele mostra justamente isso, que quem faz compras constantes ao longo do tempo consegue fazer um preço médio e não fica se preocupando em achar fundo ou achar topo e fica nessa maluquice de olhar para o preço. Então, fazer o preço médio tem sido uma das estratégias mais tranquilas, rentáveis, e você consegue acompanhar essas subidas do Bitcoin, porque justamente quando você fica olhando para o preço, você perde muitas vezes a chance de fazer um preço médio bom, que, né, a gente tem visto que o preço médio do Bitcoin tem sido super vantajoso e tem muitas pessoas que fazem operações, opera, faz alavancagem, faz um monte de operação e acaba perdendo dinheiro em relação a simplesmente fazer o feijão com arroz, né, que é fazer preço médio, fazer compras constantes ao longo do tempo. Eu acho que a galera também, quando fica tentando acertar topo e fundo, eu fico imaginando esse estômago, sabe? Aquele fator psicológico do tipo, será que acabou de cair? Será que não acabou de cair? Será que agora subiu muito e eu tenho que vender? Daí se tu vende, daí tu fica com uma dor de corno depois porque o negócio subiu mais um monte. E aí, cara, eu acho que, eu não sei, eu não sirvo pra ficar tentando achar topo fundo, eu não faço isso, por exemplo, com a minha carteira de investimentos que é de ações. Eu acho que o parceladinho da Casas Bahia talvez faça todo sentido, principalmente num mundo que é relativamente novo para muita gente. Então a gente precisa tatear, né? A gente precisa colocar o pezinho na água, saber se tá frio, se não tá frio, vai se acostumando aos poucos. E eu acho que aí sim a galera talvez vá olhando com um pouco mais de carinho, estudando um pouco mais e criando um pouco mais de confiança, né? Porque eu acho que a galera que mais se desesperou nesse momento dessa semana foi quem talvez entrou meio de aventureiro, assim, e não sabia exatamente o que tava por trás de tudo isso, e que às vezes tem ruídos de curto prazo. Assim como a gente tem ruídos em bolsa de valores por notícias, fraudes, ou enfim... GameStop, por exemplo, foi um ruído, e a galera tentou replicar em IRB aqui na nossa bolsa de valores. Então são ruídos de curto prazo, mas que quando você vai olhar por trás lá do que tem do Bitcoin, nada mudou no fim das contas, né? Eu acho que é muito mais a galera se aprofundar um pouco mais nesse tema antes de começar a investir.